Meus irmãos, abram comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 20. No último domingo, os irmãos devem se lembrar, aqueles que estavam aqui, né? Qual foi o tema da mensagem? Redimidamente, né? Nós falamos aí sobre algumas emoções que nós sentimos, lembrando do filme Divertidamente, né? Fazendo um paralelo com aquelas emoções ali. E essa semana foi uma das semanas que eu mais recebi feedback sobre a mensagem. Muitos irmãos me mandaram mensagem falando: pastor, aquela mensagem, eu precisava ouvir aquela mensagem. O Senhor falou comigo naquela mensagem. O Senhor, né? Não eu. O Senhor falou comigo naquela mensagem, né? E isso é muito legal, irmãos, né? Podem mandar feedback, não só feedback positivo, né? Feedbacks negativos. Pastor, foi horrível aquela mensagem, né? Pode mandar também. Às vezes é importante a gente saber aonde a semente caiu. Eu falei isso para uma irmã, né? A gente, como pregador, a gente vem para cá e a gente lança a semente, como a parábola do semeador nos orienta, né? Mas nós não sabemos aonde elas caíram, não sabemos aonde é que foi, apenas vimos porque sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, pela fé, nós cremos nisso, né? Mas é muito especial quando a gente sabe, né? Aonde o Senhor falou, porque a gente sabe, às vezes, as necessidades da igreja, aonde a gente precisa, talvez, focar um pouquinho mais. Então, a mensagem de hoje, ela veio como uma resposta a isso, né? Vários irmãos falaram: pastor, o medo, quando o senhor falou sobre o medo, eu me identifiquei sobre aquilo, né? Aquela passagem sobre o medo, sobre um medo que paralisa, que impede. Então, meditando ainda sobre isso, essa semana surgiu essa mensagem, né? Que eu espero que fale ao seu coração também, tá bom? Mas antes da gente ler, Jeremias capítulo 20, né? Jeremias que foi, talvez ainda seja, mas foi por muito tempo o meu profeta favorito de toda a Bíblia, né? Eu sempre gostei muito do livro do profeta Jeremias, em especial porque foi através desse livro, da vida desse profeta e do chamado desse profeta, onde Deus me chamou para o ministério. Foi um culto, após um culto de oração, uma quarta-feira, eu ali com o coração pesado, sem saber ao certo se era isso que Deus queria, se Deus realmente estava me chamando para o ministério pastoral, ou se era a loucura da minha cabeça. E eu fiz uma oração e falei: Senhor, fala comigo de uma forma muito clara, para que eu não duvide, e aquilo que o Senhor falar, eu farei, né? Eu não quero ser pastor, eu não tenho desejo disso, eu sou muito novo, eu tinha 15 para 16 anos quando eu fiz essa oração, e eu não quero fazer isso, eu não sei falar, eu tenho vergonha, mas se o Senhor me direcionar, eu vou, mas por favor, fala comigo. E eu abri a Bíblia e abri diretamente na página de Jeremias capítulo 1, onde o Senhor fala para Jeremias, né? Não diga que és muito novo, porque eu te chamei, eu te consagrei como profeta às nações. Olha, eu coloco as minhas palavras na sua boca. E chorando ali, né? Eu falei: tá bom, Senhor, eu entendi, né? E foi a partir desse texto que eu, com 16 anos, falei: Senhor, então eu vou. E de fato, com 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, eu fui para o seminário e, enfim, com 22 me tornei pastor. Mas não é sobre isso a mensagem, né? Isso é apenas para explicar o meu apreço, o meu carinho por esse livro, né? Por esse texto. Mas então Jeremias é um livro muito especial para o meu coração, e é um livro cheio de questões. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque inclusive tem um livro, né, Lamentações de Jeremias, que também é escrito pelo mesmo profeta, porque ele realmente é um profeta do lamento. Afinal de contas, a missão que vem sobre Jeremias é uma missão muito difícil. Jeremias é um profeta pré-exílico, ou seja, ele profetiza antes de Israel ser levado para o exílio babilônico, e ele vai receber a missão de profetizar exatamente isso. A mensagem de Jeremias é uma mensagem muito dura, porque chegou num ponto de pecado, de devassidão moral daquele povo, onde já não tinha mais retorno. Jeremias não é chamado a pregar o arrependimento. Jeremias é chamado a admoestar o povo, dizendo: agora é inevitável, o exílio virá, Babilônia virá, é irremediável, e ela virá e destruirá e matará pessoas. Só que ao invés disso trazer um quebrantamento, disso trazer um momento de avivamento, de pedido de perdão diante do Senhor, isso faz com que o coração do povo fique mais duro. Então Jeremias vem obedecendo ao Senhor, trazendo uma mensagem dura, uma mensagem de lamento,
E o povo, ao invés de se quebrantar, se endurece mais, e esse homem sofre algumas consequências por causa disso. Então, o ministério de Jeremias é um ministério muito pesado, muito difícil, cheio de simbologias. Você deve lembrar, né, bastante ali do capítulo 18, aquela passagem do oleiro, quando o Senhor faz, né, ali todo um momento profético, onde ele vai lá, compra um vaso novo do oleiro, vai para o lado de fora da cidade, quebra o vaso. No capítulo 19, ele dá uma palavra muito dura para aquele povo, e aí chega o capítulo 20, que é talvez o período mais difícil do ministério de Jeremias, que mais deveria trazer medo, por isso essa ideia, né, para esse homem. Porque que acontece? Então no 18 ele faz o ato ali com o vaso de barro, no 19 ele prega uma mensagem muito dura para o povo de arrependimento, mostrando, né, onde eles têm errado, tudo que eles têm feito, a idolatria que está no coração deles, a idolatria dentro do templo, eles estavam adorando outros deuses, enfim, algo totalmente imoral, e expõe os pecados da nação, e como consequência disso, claro, as pessoas não gostam, né? É muito comum as pessoas, às vezes, confundirem a mensagem com o mensageiro. E isso estava acontecendo aqui, eles não gostam da mensagem de Jeremias, eles ficam bravos, porque Deus está expondo os pecados, porque Deus está revolvendo eles, mas aí eles não podendo fazer nada contra Deus, eles fazem contra Jeremias, e eles ficam bravos com Jeremias, e às vezes isso acontece também, né? Quando você é admoestado por alguém, quando Deus usa a vida de alguém para apontar que você está errando, aonde você tem falhado, uma das primeiras reações do coração humano é se revoltar. A gente não gosta, às vezes a gente fica bravo com aquela pessoa, né, que está perseguindo a gente, que está fazendo isso e aquilo outro, e era isso que estava acontecendo. O povo estava revoltado com Jeremias, revoltado a tal ponto que no começo do capítulo 20, um homem chamado Pazur, que ele era tanto sacerdote como meio que um segurança do templo, ele era chefe da guarda do templo, então fazia às vezes de um segurança ali mesmo, e sacerdote. Esse Pazur, revoltado com a pregação de Jeremias, né, que apontava o dedo para os sacerdotes, ele manda espancarem Jeremias, ele é açoitado, ele é preso num tronco na porta do pátio ali do templo, né, na porta de Benjamim. Ele é preso, né, pelos pulsos, depois de ser açoitado, possivelmente está com as costas em carne viva, ele fica preso pelos pulsos, amarrado a um tronco, e ele passa a noite toda ali. Imagina o coração de Jeremias como é que estava, simplesmente por obedecer a Deus, por ser um filho de Deus, leal, fiel ao seu chamado, ele sofre tudo isso. Ele passa a noite ali, de manhã Pazur manda que o tirem daquela posição, que o soltem, que o libertem da prisão onde ele ficou ali. Muitos de nós, com medo, faríamos o quê? Ficaria pianinho, sai de cabeça baixa e vai para casa e não abre mais a boca, com medo de apanhar mais uma vez, com medo de sofrer uma consequência pior agora. O que Jeremias faz? Jeremias, assim que soltam a sua mão, ele aponta o dedo para a cara de Pazur, e o nome Pazur significa frutífero de todo lado. É uma pessoa que vê bênçãos para tudo, uma pessoa abençoadora, uma pessoa que vê frutos do seu trabalho, né? O nome de Pazur significa isso, e Jeremias faz um joguinho de palavras, e fala para ele: seu nome agora não é mais Pazur, seu nome agora é Magor Mizabib, que significa terror por todo lado, porque você que anda uma pessoa abençoadora, um sacerdote de Deus, você que se vendeu, você que é esse sacerdote que não ouve a voz do Senhor, agora que você vai ver terror, se antes você via bênçãos, agora que você vai ver destruição, porque a Babilônia está vindo, e vai vir com peso sobre a sua casa, você vai ver os seus amigos morrendo ao fio da espada, e tudo que você vai ver agora é destruição. O cara acabou de sair do tronco, porque falou com os sacerdotes, agora ele dá de dedo na cara desse homem que fez isso, que tinha poder para açoitá-lo e prendê-lo de novo, né? Você fala: uau, Jeremias é um cara sensacional, Jeremias é um cara que não tem medo de nada, Jeremias é um cara que tem uma fé arrebatadora. Não é bem assim. Ele não é um super-homem da fé, de uma fé inabalável, muito pelo contrário, é um homem de carne e osso, como eu, como você também, e a gente vê isso refletido na oração que ele faz, porque essa história que eu contei está no começo do capítulo 20, do 1 ao 7, mas
do 7 em diante vai mostrar para a gente como é que foi a noite de Jeremias. Como é que ele passou aquela madrugada, depois do açoite, quando as suas mãos estavam presas pelos ferrolhos. O que se passou no coração desse homem? Ficou registrado para a gente. A oração que ele faz ali. E é uma oração muito sincera. Por isso o título da mensagem é Orações Sinceras. É uma oração que não é mascarada, sabe? Porque às vezes a gente tem esse costume. A gente por vezes esquece que Deus sonda os corações, que Deus é onisciente. E a gente quer fazer uma oração muito bonita, uma oração muito maquiada, uma oração muito polida, né? Orar na versão João Ferreira de Almeida. Ó Deus, Tu que és inoxidável sobre todas as coisas, né? Estrogonoficamente maravilhoso, né? A gente quer fazer uma oração muito polida, muito bonita, mas você vê que Jeremias aqui não está preocupado com isso. Ele rasga o coração, e o coração que a gente vê desse homem é um coração que está machucado, é um coração que está machucado inclusive com Deus, e ele vai falar isso: Senhor, o Senhor me enganou. Olha isso. Vamos ler junto? A gente vai ler por partes, tá bom? A gente vai ler toda a oração. A primeira delas, do 7 ao 10, diz assim, oração de Jeremias: Senhor, Tu me enganaste, eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste, sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim, sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, não mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror, terror por todos os lados. Denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Então, primeira coisa, você vê aqui por essa oração que Jeremias está machucado, de todas as formas que alguém pode estar machucado. Ele está machucado fisicamente, ele acabou de receber um espancamento e está agora preso, está de madrugada, com as costas sangrando em carne viva. Ele está machucado fisicamente, ele está machucado na sua alma, o seu sentimento, você vê que ele se sente traído, ele se sente enganado, ele se sente passado para trás, se sente frustrado, ele está machucado no seu espírito, porque tudo isso é contra Deus, ele começa a duvidar, será que realmente o Senhor falou? Será que eu estou ficando louco? Porque não é possível que o Senhor falou e parece que não está cumprindo. Ele começa a colocar à prova se realmente ele ouviu a Deus e se Deus realmente falou com ele. Então assim, ele está machucado de todas as formas que alguém pode estar machucado, na integralidade do seu ser, corpo, alma e espírito, está tudo ruim, mas é sensacional que mesmo assim, ele duvida de tudo, mas ainda assim, aonde que ele busca refúgio? Em Deus. Ele está orando, reclamando, é verdade, né? Falando coisas que a gente ficaria com medo de falar, com medo de vir um fogo dos céus e nos consumir, mas ele está sendo sincero, ele está rasgando o coração, e falando, Senhor, eu estou me sentindo abandonado pelo Senhor, eu fui fiel ao seu chamado, o Senhor me chamou, e onde que eu estou, onde que ser um servo do Senhor me trouxe? Para o tronco, para o açoite, eu não fiz nada de errado, a mensagem que o Senhor me deu é uma mensagem muito dura, tudo que eu posso dizer é terror por todos os lados, não tem uma pontinha de esperança para eu dar, isso é terrível, isso está me consumindo, porque as pessoas riem de mim, as pessoas zombam de mim, fazem stand-ups sobre mim, olha lá aquele velho doido que comprou um vaso novinho e esmigalhou fora da cidade, é doido, lá o que ele vai fazer agora? Da onde que ele vai trazer essa profetada dele agora? Olha lá, falando da Babilônia nem sabe que a gente existe, falando que a Babilônia vai vir aqui, vai destruir tudo, que mano é Babilônia? Que mano, aqui a gente está bem, seguimos fazendo as coisas erradas e nada nos acontece, e isso começa a pesar no coração de Jeremias. Talvez, você vê que ele não reclama do açoite, ele não reclama do tronco, ele reclama da zombaria, ele reclama das palavras das pessoas, isso tem doído mais no coração dele, do que o próprio açoite, do que o próprio espancamento, ser apontado na rua,
ser tido como um louco. Isso está ferindo o coração desse homem aqui, mas, de novo, apesar de tudo, apesar de qualquer coisa, qualquer sentimento que está no seu coração, de qualquer dúvida que pode estar, é no Senhor que ele corre, é para o Senhor que ele se esconde, mesmo chateado, mesmo revoltado, ele fala: mas Senhor, como é que eu posso não falar? Eu queria não falar, se eu pudesse eu me calava, mas aí quando eu tento não falar, eu sinto um fogo no meu coração, e é impossível me calar. O seu chamado é tão grandioso para mim, que não falar não é uma opção, eu não consigo me calar, mas o Senhor está demorando para cumprir sua promessa, e aí as pessoas me têm como louco, porque eu falei que a destruição vem, e a destruição não veio, e aí ninguém acredita em mim. Às vezes a gente é tido como esses loucos, né? Olha lá, falando de Jesus de novo, Jesus está voltando, faz 2000 anos que Jesus está voltando, e cadê esse Jesus que eles tanto falam? Não cabe a nós saber o tempo, cabe a nós cumprir uma missão. O Senhor te chamou, meu irmão, como um profeta desse tempo, porque o profeta nada mais era do que alguém que recebia uma mensagem de Deus e repassava o povo. Você recebeu uma mensagem do Senhor, e ide por todo mundo e prega o evangelho. Se você tem feito isso, todo pregador do evangelho é um profeta do Senhor desse tempo. Mas às vezes as pessoas acham que a gente é doido. Olha lá vem ele de novo, mais uma coisa que não pode, lá os crentes reclamando, lá os crentes falando de Jesus. O que eu posso fazer? Se eu não falar, é como um fogo que queima os meus ossos. Eu preciso falar. Não cabe a mim saber o tempo do Senhor, não cabe a mim saber quando a mão do Senhor vai agir, eu não sei. Eu só tenho uma missão, eu tenho um sonho e uma mensagem, é isso que eu tenho, e tudo que eu posso fazer é pregar. Mesmo dolorido, Jeremias corre para os braços do Senhor, e isso é muito especial. Você está frustrado, meu irmão? A gente se frustra sim. Você está machucado com Deus? Às vezes acontece, e nós temos episódios bíblicos que provam isso, homens e mulheres de Deus que também sofreram isso. Você não é um crente de pior qualidade por se sentir às vezes assim. O que você precisa, quando está assim, é fazer como esses homens fizeram. Corre para os braços de Deus, corre a Deus em oração. Mas eu não quero orar, tudo bem, ora assim mesmo. Não, mas eu não sinto nada, tudo bem, ora não sentindo nada, não precisa sentir nada, mas ora, até que isso comece a mudar. Fala: Senhor, eu não queria estar aqui, Senhor, eu não queria orar, eu nem sei se o Senhor está me ouvindo, talvez eu esteja falando sozinho. Já teve a sensação de orar e falar, e parece que está falando sozinho? Parece que os céus são de bronze, estão fechados sobre a sua cabeça. Eu já, várias vezes, muitas vezes. O segredo é: continue orando, mesmo nesse dia, continue falando ao Senhor. Foi o que Jeremias fez. Eu estou machucado, mas eu vou ficar aqui, no seu pé, chorando aqui. Eu já vou chorar de qualquer forma, posso chorar aos pés do Senhor. Foi o que Jó fez, machucado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, assentado sobre o pó e se coçando com um caco de telha. E ele reclama muito, mas ele faz isso aos pés do Senhor. Davi, numa caverna, fugindo de Saul, é aos pés do Senhor que ele faz isso. Jesus, quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? É com Deus que ele está falando, é aos pés do seu pai que ele está chorando. Então a primeira lição que eu aprendo com Jeremias: ore sinceramente, ore sem máscaras, ore aquilo que está no seu coração. Deus vai entender todas as suas revoltas, todas as suas tristezas. Chora aos pés dele, que você vai ver uma transformação acontecendo. Jeremias viu, porque até então, até o versículo 10, você vê que é reclamação e reclamação, mas no 11, há uma mudança. No primeiro é um grito de desespero, é um grito de clamor, é um desabafo, mas no 11 começa a subir um louvor ao Senhor, quase uma canção, dava para musicalizar esses versículos que vêm agora em seguida, e ele adora o Senhor. Inclusive, o versículo 11 começa com um mas, uma conjunção adversativa, né?
olha, eu estou chateado, eu estou machucado, é terrível esse ministério que o Senhor me deu, esse chamado do Senhor só me destrói, mas, versículo 11, mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixe-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. É um canto. Ele vinha reclamando, mas aí ele começa, mas o Senhor está comigo. O Espírito Santo lhe relembra, na escuridão da alma, do cárcere, uma luz brilha. E ele diz, mas eu não estou sozinho. Todo mundo me abandonou, os meus amigos, que se diziam amigos, agora tramam contra mim, esperam eu tropeçar, eu me sinto abandonado, mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. E o que eu posso fazer contra uma nação inteira, contra alguém que deveria ser povo de Deus, mas se vira contra o profeta de Deus? Que força eu tenho para lutar? Um sacerdote, chefe da guarda, me prendeu aqui, o que eu posso fazer contra um sistema inteiro? Eu não posso fazer nada, eu sou só um, mas o Senhor está comigo e Ele é um forte guerreiro. Eu e Deus somos a maioria em qualquer lugar. Você e Deus, meu irmão, não importa o que você enfrente, você é maioria. Pode ser contra todo um sistema, pode ser contra qualquer coisa. Você e esse forte guerreiro podem enfrentar qualquer coisa. E é isso que Jeremias agora está dizendo para a sua alma, para essa alma machucada, reclamona, que tanto lamenta. Minha alma, lembra-se, o Senhor não te abandonou, até quando parece que sim, Ele está com você, o Senhor está comigo. E perceba, Jeremias não está dizendo isso, porque está tudo bem, nada mudou, ele ainda está preso, ele ainda acabou de ser açoitado, a Babilônia ainda está vindo, a nação ainda está em pecado, o exílio vai acontecer, nada mudou, mas o coração dele, porque ele foi aos pés de Deus, mesmo não querendo ir, o coração começa a ganhar uma centelha de esperança, algo começa a brotar de novo, o céu de bronze começa a se abrir, ele começa a ouvir o consolo do próprio Espírito Santo. Nessa época aqui, antes de Cristo, na antiga aliança, o Espírito Santo não habitava no coração das pessoas, isso só acontece após Cristo, mas o Espírito Santo já atuava, já consolava, já era o mesmo, que faz tudo isso em nós, o conselheiro, o amigo, o companheiro, que nos consola, que nos admoesta, ele já fazia isso no Antigo Testamento também, ele só não fazia morada nos corações, mas ele estava lá, e naquela noite o Espírito Santo estava ali com Jeremias na prisão, ele não estava sozinho, e ele reconhece isso, o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. O versículo 12 é preciso explicar, né, porque ele faz aqui uma oração imprecatória, ele vai dizer, ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa, a ti eu confiei a minha causa. Precisamos ler isso, lembrando de Efésios 6, de novo, nós estamos aqui na antiga aliança, num tempo onde Jeremias vê o seu próximo e ele vê um inimigo no seu próximo, mas agora a partir de Cristo nós aprendemos que os nossos inimigos não são o meu próximo, o inimigo de Pazur, de Jeremias na verdade não é Pazur, o inimigo de Jeremias, ele é muito mais perigoso, ele é muito mais sorrateiro, é o inimigo de nossas almas, o seu inimigo não é o seu chefe, o seu inimigo não é aquele colega de trabalho, fofoqueiro, mentiroso que se levanta contra você, o seu inimigo não é aquele seu parente, aquele seu familiar, não é aquele colega de faculdade, aquele professor que te oprime, não, o seu inimigo não é contra carne e sangue, nós não lutamos contra carne e sangue, o nosso inimigo são principados e potestades, é o inimigo de nossas almas, que é muito mais profundo e que por vezes usa todas essas pessoas e usa sistemas inteiros, tá bom? Mas a grande questão aqui não é nem essa oração imprecatória que ele faz, ele fala, Senhor, me deixa ver a tua vingança, né? Me deixa ver isso acontecendo. A grande questão no versículo 12 é, Senhor, a ti eu confiei a minha causa. Ele olha para o lado e ele vê os seus inimigos ali, mas ele está dizendo, Senhor, eu não vou fazer nada,
Uma porque eu não posso fazer nada, mas ainda que eu pudesse, os meus olhos não são bons, então eu prefiro colocar diante do Senhor. A Ti eu confiei a minha causa, eu não vou fazer nada, eu não vou me levantar contra essas pessoas, eu não vou nem sequer levantar a mão para Pazur, eu vou confiar ele diante do Senhor, e cabe ao Senhor fazer no tempo do Senhor o que for preciso. Tem sofrido na mão de alguém, meu irmão? Tem sentido medo? Alguma pessoa te oprime, te causa medo? Aquela pessoa que uma mensagem no WhatsApp dela te gela a alma, uma ligação dela, quando ela chega no ambiente, isso te oprime. Ora por ela, ora por ela. A melhor forma de destruir um inimigo é transformando num amigo, ou melhor do que isso, no irmão em Cristo. Ora por ela, coloca ela aos pés do Senhor. Não precisa ser uma oração imprecatória, né? A oração imprecatória é essa oração: Senhor, quebra o dente dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, cega, né? Não, fala: Senhor, toca nessa vida, transforma essa vida, olha essas injustiças que ela tem feito, quebranta esse coração, que ela tenha um encontro com Cristo, e que isso seja mudado. Olha quem nós éramos, irmãos, olha de onde o Senhor nos tirou, olha quem você poderia ser se você não tivesse tido um encontro com Cristo. Você poderia ser essa pessoa que arma cilada para os outros, você poderia ser essa pessoa mentirosa, fofoqueira. Em nome de Jesus você não é, né? Porque você agora é remido no sangue de Cristo, em nome de Jesus, né? Você poderia ser muito pior do que essa pessoa. A esperança para todos, o Senhor muda todas as situações, tá bom? Então, Senhor, a Ti eu confiei a minha causa. E o 13, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor. Com quem que você está falando, Jeremias? Você está sozinho na solitária. Como assim cantem ao Senhor? Como assim louvem ao Senhor? Porque Ele salva o pobre, porque Ele salva o oprimido, porque Ele salva o necessitado, em outras versões. Não importa qual é a palavrinha que é traduzida aqui, sempre vai ser no singular na sua Bíblia. Se ela está traduzida corretamente, é sempre no singular. Na minha diz o pobre, em outras versões vai dizer o necessitado, porque Jeremias está falando dele mesmo. Ele é o necessitado, ele é essa pessoa que está confiando de que o Senhor vai livrar da mão dos ímpios, que vai livrar da mão dos malfeitores. Ele crê nisso, ainda não aconteceu, ele ainda está preso, ele ainda está lá, mas pela fé, ele crê: o Senhor faz isso, e o Senhor vai me livrar daqui, e de fato vai livrá-lo de lá, né? Isso me lembra Bonhoeffer. Acho que eu já falei dele em algum momento aqui, talvez até já mostrei o livro dele, chamado Discipulado. Bonhoeffer, para quem não sabe, Dietrich Bonhoeffer é um alemão, um teólogo alemão, escreveu o livro Discipulado, o escrito mais famoso dele, muito bom. Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar aí. Acho que tem no Kindle, no Amazon Prime, de graça, enfim. E ele foi preso, né, no regime nazista, e ele é preso num campo de concentração, e ele é morto pelos nazistas, inclusive ele é enforcado, né, nesse campo de concentração, ele não sai vivo de lá. E ele escreve alguns poemas nesse campo de concentração, ele tem uma noiva, ele escreve alguns poemas ali que foram depois divulgados. E um dos poemas que ele escreve na prisão, nesse campo de concentração, ele diz assim: em mim há trevas, mas contigo há luz. A Deus, né? Estou sozinho, mas tu não me abandonas. Estou inquieto, mas contigo há paz. Em mim existe amargura, mas contigo há paciência. Teus caminhos ultrapassam o entendimento, mas tu conheces o caminho para mim. Bonito, né? Eu estou na escuridão, eu estou nas trevas, mas eu tenho descanso no meu coração, porque contigo eu encontro luz. Quando eu olho para o meu coração, o que tem é amargura, é rancor, mas quando eu olho para o Senhor, eu encontro paciência, eu encontro amabilidade. Quando eu me refugio no Senhor, eu encontro coisas boas. Eu me sinto sozinho, mas eu sei que o Senhor não me abandona. É a oração de Jeremias: mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Meu irmão, esses homens não tinham nada de especial, eles eram gente como eu e você, que passavam noites escuras da alma, que passavam por tormentos sinceros. A diferença é que eles choram, eles escolhem chorar e se lamentar aos pés do seu Deus, e esse lugar está disponível para cada um de nós, para mim e para você. Amém? Amém, mas não acabou ainda. Seria maravilhoso acabar a mensagem aqui,
Seria lindo, né? Coloca umas palavras bonitas, a gente canta o último canto, maravilhoso. Mas não acabou aqui a oração. Queria que tivesse acabado, mas não acabou. A oração continua e ela complica as nossas vidas, porque ele começa reclamando e clamando ao Senhor. Daí no meio, ele se enche de esperança e ele canta ao Senhor, ele adora ao Senhor, ele fala da sua esperança de um livramento. O Senhor está comigo, o Senhor vai fazer, cantem, louvem, porque ele liberta o necessitado. Mas aí ele continua, e o versículo 14, até o final diz assim: maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai, e o deixou muito alegre, quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã, e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que sair do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas, e terminar os meus dias na maior decepção. E a última palavra da sua oração é decepção. E é uma pergunta: por que eu nasci? Qual é o sentido de nascer para viver assim? E silêncio. Ele não responde, não há uma resposta do Senhor à sua queixa. Acaba assim. Que complicado, né? Ele acabou de louvar o Senhor, por que ele faz essa queixa agora? Qual é o sentido disso? Qual é a razão disso? Não tem sentido. De fato, não tem. Porque a Bíblia é verdadeira, irmãos. A Bíblia, ela relata quem de fato nós somos. A Bíblia não está maquiando nada. E às vezes, ainda que cristãos, ainda que filhos de Deus, às vezes a nossa alma, os nossos sentimentos, eles são assim meio desconexos mesmos. Às vezes não faz sentido. Porque nós somos santos, mas somos pecadores, e essas duas naturezas vivem dentro de nós, e às vezes num domingo você está falando: Senhor, me usa, como o Senhor quiser, da forma que quiser, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Daí na segunda-feira Deus te dá uma missão, você fala: ai não quero. Ué, como assim? Você acabou de orar um negócio e agora você está mudando tudo que você orou? A gente é assim. Jeremias tem dessas coisas também, irmãos, meio incongruente. A nossa alma às vezes tem dessas coisas, às vezes voltamos atrás, no momento estamos louvando ao Senhor e daqui a pouco já nos esquecemos do que fizemos, saímos daqui, começamos a assistir os jogos da rodada e nem me lembro o que eu falei, o que eu ouvi na igreja, e passou. Parece que Jeremias está vivenciando isso aqui. E aí ele chega num ponto que ele amaldiçoa o seu próprio nascimento. Perceba, não é que ele está dizendo que ele quer tirar a vida, ele não fala em se matar, ele fala: eu não queria ter nascido. A minha vida inteira, todos os momentos bons não compensam esse sofrimento. Os momentos bons da minha vida não compensam o que eu estou vivendo hoje. Por mim era lucro não existir. Maldito o dia em que eu nasci. Né? Para você que não gosta de aniversário, de fazer aniversário, é o mesmo sentimento de Jeremias aqui, né? Maldito o dia que eu nasci. Ao invés de comemorar, eu amaldiçoo o dia. Eu não gosto de ter nascido, eu odeio isso. Eu não vejo motivo para celebrar a minha vida. Maldito o homem o médico que me deu a luz, que ajudou a minha mãe ali. Ele deveria ter me estrangulado, ao invés de ter levado a notícia para o meu pai de que eu nasci, ele deveria ter me matado. E teria sido melhor se ele fizesse isso. Olha a que ponto chega isso. Por quê? Por que eu fui nascer? Como eu falei, a Bíblia não esconde essas feridas abertas no coração dos seus servos. Porque a Bíblia não está tentando fingir que é nada. Inclusive Deus está dizendo: olha, você quer me seguir? Você quer ser meu servo? Ser meu servo vai implicar em às vezes você fazer essa oração aqui. Se alguém mentiu para você dizendo que a vida cristã era melzinho na chupeta, Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus nunca mentiu, não há letras miúdas no contrato. Você quer? Está aqui, é assim.
É às vezes chorar numa prisão. É às vezes ser açoitado pela sua fé. Você quer? Você tem certeza disso? Não é uma delicinha não, meu irmão. Não é um docinho não. Às vezes é difícil. E Deus não esconde. A Bíblia está aí e revela isso para a gente. Mas Deus também não deixa o seu servo sem resposta. Como assim, pastor? Você acabou de falar que não tem uma resposta. De fato, o capítulo termina com uma pergunta e não é respondido nada. Mas Deus já respondeu, Jeremias. A pergunta que ele faz no final, né? Por que eu saí do ventre da minha mãe? Por que eu tinha que nascer? Qual é o sentido da minha vida? Deus respondeu, Jeremias, há muito tempo atrás. Lembra que eu comecei dizendo do chamado de Jeremias? Lembra o que diz? Sabe o que diz? Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus o chama, Deus diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. A resposta de Jeremias já estava no seu coração. Ele só precisava se lembrar disso. A vida dele tinha sentido. É que no momento de dor, ele não conseguia enxergar isso. Mas o Senhor sempre teve um motivo. O Senhor sempre teve um propósito para a vida desse homem. Esse homem que olha para a sua vida e fala: por que eu nasci? Deus já tinha dito: você nasceu para ser um profeta. Eu já te vi antes do ventre. A sua vida não é sem sentido. A sua vida não é obra do acaso. A sua vida tem um propósito. E a mesma coisa pode ser dita sobre você. Efésios 1:4 diz assim: nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O Senhor te escolheu como um salvo em Cristo Jesus, antes de você nascer, antes da criação do mundo, antes do haja luz, Deus te viu, e Deus te amou, e Deus te salvou em Cristo, antes da fundação do mundo. A sua vida não é obra do acaso, meu irmão. Tudo que você vivenciou, inclusive os dias maus que você passa, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Deus talvez esteja te preparando, Deus talvez esteja colocando você, esse vaso de barro que nós somos, no forno, para você ganhar robustez, para o barro ganhar firmeza. Às vezes a gente é meio mole, né? Como o barro que somos. Às vezes a gente precisa passar pela fornalha para ganharmos rigidez, porque só um vaso finalizado pode ser cheio, porque nós somos vasos de barro, cheios da excelência do poder, para que esse poder possa ser guardado em nós. Só que o poder que é guardado num vaso de barro só pode ser usado num vaso finalizado, e às vezes precisa passar pela fornalha, às vezes precisa disso. Mas o Senhor não tem prazer nenhum no seu sofrimento, meu irmão. O Senhor simplesmente está nos moldando à imagem de Cristo Jesus. Deus não tinha abandonado Jó, Deus não tinha abandonado Davi, Deus não tinha abandonado Jesus na cruz, Deus não tinha abandonado Jeremias na prisão. Deus não abandonou você. Não importa o que você passe. Você sente medo, você se sente aflito, você se sente desamparado. Bem-vindo ao clube. Isso faz parte de ser gente. Você não é o pior dos filhos de Deus, você não é a pior das criaturas, você só é gente. Que às vezes, quando passamos por momentos assim, não enxergamos direito. O que eu faço, pastor? Corre para Cristo. Mas eu não quero orar, é nesse dia que você precisa orar. Mas eu não quero falar com Deus, eu nem sei se Deus existe. Ainda assim, fala com Ele. Ele vai estar lá. Em um momento a luz do Senhor vai inundar o seu coração. Ainda que você levante dali e se esqueça, talvez, o Senhor não vai estar se esquecido. E o seu coração vai estar um pouquinho mais moldado por ter passado o tempo com Ele. Cada vez que você passa tempo com Ele, o seu coração é um pouquinho mais transformado à imagem de Jesus Cristo. No pior dia, no momento mais baixo da sua vida, como era o capítulo 20 na vida de Jeremias, ore ao Senhor, uma oração sincera, mas ore ao Senhor. A gente vai cantar o último cântico,
Bondade de Deus, Tu és bom, independente do que aconteça, independente da circunstância, o Senhor continua sendo bom, porque Ele não muda, o Senhor é imutável. Ele está conosco não porque nós sentimos alguma coisa. Algumas pessoas acham que, não, quando um culto é diferente, Deus falou comigo, porque eu senti um arrepio, porque aquela canção que foi tocada, porque aquela palavra que foi dita, não. Não é isso que me faz ver que Deus está comigo. Deus está comigo porque Ele disse que estaria. No dia que você não sente nada, no dia que você não sente nenhum arrepio, no dia que você não ouve nada, no dia que você sente que está falando sozinho em oração, ainda assim, Deus está com você. Quando os dias são bons ou quando eles não são. O Senhor é bom, o Senhor é imutável. Vamos cantar? Vamos ficar de pé e cantar isso? Depois nós oraremos juntos ainda, antes de encerrar esse momento aqui.